Salve, salve, nação! Vitória de 2-0 em cima do Flu, um bom placar, né? O Flamengo poderia ter tentado aumentar essa vantagem para 3-0 após ficar com um a mais, né? Fazer um 3-0 após ficar com um a mais dentro de campo, acabou não acontecendo, mas é um placar muito bom. Mas essa vitória de 2-0 não pode esconder a má atuação do Flamengo nessa partida, né? Principalmente no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito abaixo. 15 dias treinando para apresentar um futebol fraco desse. Então, a vitória ela não pode esconder a má atuação desse Flamengo, né? Então, vamos embora para mais um vídeo aí. Vai deixando o seu like. Flamengo ganhou? Então deixa o seu like aí para ajudar o canal. Se o Flamengo ganhou, deixa o seu like aí. Tamo junto. É nóis aí. Vamos embora pro vídeo, né? Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vamos embora para o vídeo. Esperamos que tudo vai correr bem. Vamos ouvir, inclusive, os técnicos, o Fernando Diniz, o derrotado, e o Vitor Pereira, o vencedor deste sábado à noite, Fla-Flu, que terminou com a vitória do Mengão, 2-0 para cima do Fluminense. Significa dizer que no jogo de volta, no domingo que vem, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença e ainda assim será o campeão estadual. Que bela vantagem, não, Leonardo Bertozzi? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa Tudo noite. bem. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Ou seja, o Fluminense só é campeão no tempo normal se vencer por 3 ou mais gols, né? Exato. 2 gols foi para os pênaltis. Não é uma tarefa fácil de maneira nenhuma e não era o mais provável quando a gente viu os primeiros minutos, né? Os primeiros 20, 25 minutos até a parada técnica. Praticamente só o Fluminense jogava, né? Parecia que a estratégia do Vitor Pereira seria um grande tiro na água. E a verdade é que você pode falar muitas coisas do Vitor Pereira, inclusive que o trabalho dele é abaixo do esperado até aqui. Não dá para falar que ele não tem coragem, né? Pois é. Porque ele chamou... qualquer resultado que acontecesse, a gente ia ter que atribuir muitas decisões dele. Fosse derrota, fosse vitória, porque ele optou por começar com o Gabigol no banco, ele optou por ter um time que não disputaria a posse de bola, por ser um time que tentaria criar muito na base de ligação direta, acionar lados do campo, trabalhar pouco por dentro. E por 20, 25 minutos o que a gente viu foi o Flamengo correr atrás do Fluminense, né? E correr atrás sem achar. Depois da pausa, o Flamengo conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu gerar algum tipo de perigo, mas foi outro jogo no segundo tempo e aí acho que principalmente qualidade individual dos jogadores sim, mas temos que destacar que hoje nas mudanças ele também foi muito mais feliz que o Diniz do outro lado, né? Acho que nenhuma das trocas do Fluminense deixou o Fluminense melhor na hora, especialmente da troca ali com a entrada do Lima, né? Tirando um zagueiro, coisa que já deu certo antes, dessa vez acabou deixando o time ainda mais exposto. E o Flamengo constrói, merecidamente, principalmente pelo que foi o segundo tempo, uma vantagem excelente para o jogo da volta. A expulsão matou, acho que qualquer chance que o Fluminense teria de evitar aí essa derrota de 2 gols. E vai ser uma montanha para escalar na semana que vem. Então, é entender por que o Fluminense não conseguiu sustentar um começo de jogo muito bom e emocionalmente como se perdeu, né? O Fluminense Sim. me pareceu no aspecto emocional também não sustentar uma decisão depois de tomar o segundo gol. E tinha muito jogo pela frente ainda, tanto hoje quanto na semana que vem, né? O Samuel Xavier foi expulso numa pegada no Ayrton Lucas e depois reclamou dessa expulsão. Entre outras coisas, o Fernando Diniz, e também foi expulso. O Fernando Diniz, portanto, não ficará no banco de reservas no jogo da semana que vem. Tudo bem, Breiler? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Para o Fluminense, muito frustrante essa derrota. É a primeira vez que o Marcelo é relacionado nessa volta ao futebol brasileiro. Não havia muita expectativa sobre ele jogar. O Fernando Diniz já até tinha colocado panos quentes nessa chance do Marcelo em campo, mas já era um motivo de festa, de empolgação para o torcedor. Mas, por outro lado, o Flamengo encarou esse jogo com uma intensidade e com uma mobilização diferente. Desde o início, a gente já percebia ali nos bastidores, o Flamengo solicita a troca do banco de reservas, fazendo valer sua condição pelo regulamento. O banco do Bandeira, né, Breiler? Não só o banco do Bandeira, mas também mudando o aquecimento dos jogadores atrás da torcida adversária. O torcedor do Flamengo fazendo pressão ali nos reservas do Fluminense. O Fluminense tem o direito de fazer isso no jogo de volta, né? Reaver a condição que era comum em clássicos, mas só com essa decisão o Flamengo já mostrou que dava um tratamento especial para esse jogo e o Vitor Pereira também mostrou que era muito importante ganhar, ter um bom resultado. E para mim o plano de jogo dele foi muito competente, porque a gente pode avaliar o lado do Gabigol, que é a decisão impopular de deixar um craque como ele no banco,
mas a gente certamente vai escutar as explicações dele, mas eu acredito que passa muito por uma condição física. O Gabigol treinou pouco com os titulares durante a semana, estava fazendo um trabalho de reabilitação física, reequilíbrio muscular. Isso daí, se o Vitor Pereira avaliou que ele só poderia jogar 30, 40 minutos, não fazia sentido queimar o Gabigol logo no primeiro tempo, e aí ele opta por uma formação mais física, uma formação para puxar contra-ataque. Nos primeiros minutos, ele percebeu que não poderia só ficar esperando o Fluminense, senão o Fluminense ia amassar, e depois da parada técnica, o Flamengo tentou jogar um pouco mais, não só ficar esperando essa bola para Ayrton Lucas, para Cebolinha, para o Matheus França puxarem esse contra-ataque, e a partir do momento que tem a vantagem no começo do segundo tempo, consegue administrar com a qualidade que tem. Então esse pode ser lembrado como um jogo, como um ponto de virada para o Vitor Pereira no Flamengo. Por aí, Jean, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Primeiro que assim, acho que foi um jogo em que os técnicos foram muito autorais, né? Ambos. Acho que o Vitor Pereira na escolha da formação inicial, e acho que começou o jogo, todo mundo já queria ouvir a entrevista do Vitor Pereira depois da partida para entender as explicações e as motivações das escolhas que ele fez. E não estou só falando da ausência do Gabigol, não, né? Ali o lado esquerdo com a dupla, né? Ayrton Lucas e Cebolinha, que acabou dando muito certo, é bom que se diga, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas. É que eu acho que tem uma coisa também, acho que muito se falou, e sobretudo no começo do jogo, quando o Flamengo começa aqueles 5 minutos iniciais marcando muito alto, pressionando. Ele fez isso por causa da intensidade, para ter os caras que fazem esse trabalho. Só que aquela pressão inicial do Flamengo durou uns 5 minutos. E depois, o que a presença do Ayrton Lucas junto com o Cebolinha entregou ao Flamengo no primeiro tempo especificamente, foi não deixar o John Arias jogar. Porque, evidentemente, o Ayrton Lucas tem um espaço de movimentação diferente no momento em que o Cebolinha está em campo. Então, a gente viu o Flamengo se defendendo com uma linha de 5 de fato no primeiro tempo. E o Arias realmente, acho que participou muito menos do jogo do que costuma participar. Então foi interessante, a gente vai ouvir as motivações pelas escolhas, mas é o que eu disse, começa o jogo, antes mesmo do jogo, todo mundo querendo ouvir o Vitor Pereira e as motivações pelas ausências do Gabigol, que deve ser física mesmo, né? Mas também a ausência do Everton Ribeiro, que eu acho até que poderia começar jogando sim, né? Pelo que ele estava entregando quando ele deixa o time para manutenção do trio mais técnico, vamos dizer assim, do time do Flamengo, né? E ele, enfim, aí é uma escolha para ter jogadores com mais capacidade de marcação em campo, embora o Everton Ribeiro seja do quarteto aquele que mais marca, mas enfim, ele tem que dar essas explicações. E do outro lado, agora o Diniz vai explicar, evidentemente, as mudanças que ele faz no segundo tempo, que, como disse o Léo, é bom lembrar, já deram certo em outras ocasiões. Então não é que o Diniz é uma porcaria, o Diniz é muito ruim, como é que o cara faz isso? Outras vezes isso tudo já deu certo. Mas eu achava que ele voltaria para o segundo tempo, tirando não um zagueiro, tirando o Keno, como já tinha dado certo, né, na final da Taça Guanabara, para a entrada de outro jogador no meio, até porque o Keno não estava bem. Não foi o que ele fez dessa vez e não deu certo a mudança dele, de fato. Paulo Calçade, e houve uma coisa emblemática na formação, né, na escolha da escalação do Flamengo pelo Vitor Pereira. Hoje não havia ninguém do quarteto original, né? O Bruno Henrique, que já está afastado há algum tempo, o Arrascaeta machucado, ou então o Pedro é de uma segunda formação, digamos, se fosse uma banda, seria a segunda formação. Mas do quarteto original de 2019, ninguém, né? Com os dois no banco de reservas, o Everton e o Gabigol. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, para você que nos assiste também. Eu fiquei muito, assim, para mim um ponto de partida para entender o Flamengo é aquela de entrevista do Vitor Pereira depois do dia 8 de março, quando perdeu de virada para o Flu, fez um ótimo primeiro tempo e um segundo que o Diniz conseguiu reestruturar a equipe e virar. Tenha sido uma coisa imposta pelo Fluminense, o fato do Flamengo começar os 5 minutos marcando muito alto. Eu acho que tinha aquela estratégia mesmo que é muito comum, que a gente vê demais também no futebol europeu. Às vezes, times até menores que jogam contra equipes maiores fora de casa, para surpreender, elas começam com uma marcação alta durante 5, 6 minutos. O
Foi o que o Flamengo fez e depois, eu acho que é o que você está falando, na hora que ele baixa as linhas e fica até com uma linha de 5 lá em vários momentos, aquilo ali é uma estratégia, né? Dois É uma motivos. estratégia. Eu acho que casa a estratégia com o jogo do adversário, que é do Flu te empurrar. Você sabe que a bola roda. E ele traz o Ganso sempre para os dois lados. O Ganso, o jogo gira em torno dele, nos lados. O Ganso fez muito isso. Até colocou algumas bolas perigosíssimas. Ganso na saída de bola abre como lateral. Ele vem para buscar porque esse jogo gira em torno dele, pela qualidade que ele tem. Mas no segundo tempo tem 7 minutos que mudam tudo. Aos 20, entram Vidal no lugar de Thiago Maia, Gabigol no lugar do Cebolinha, Felipe Luiz no do Léo Pereira. Felipe Luiz vem jogar como o terceiro zagueiro, mas com uma subida na construção totalmente diferente. E o Flamengo não tinha experimentado. O time ganha isso. absurdamente em técnica. Né? Absurdo. E eu acho que teve a ver também com o cartão do Léo Pereira, tinha sido aquele lance anterior, tal, muita reclamação, vermelho, amarelo, tal. E já era um lado esquerdo com uma capacidade de produção ofensiva muito grande com o Ayrton Lucas e com o Cebolinha, né? Que é o Everton Ribeiro, no lugar do Matheus França. É um outro Flamengo, que aos 25 faz o segundo gol, 5 minutos depois, e aos 27 tem a expulsão de Samuel Xavier. E eu queria pedir para a nossa equipe colocar no ar um momento do jogo que explica essa guinada, essa virada do Flamengo. Depois das mudanças? Das mudanças, porque a posse era do Flu. E o segundo tempo é mais posse do Flamengo, mesmo antes da expulsão. Isso aqui é uma cobrança de lateral. Olha a posse de bola do Flamengo até fazer o gol. Atenção ao relógio, ó. Os segundos passando, o relógio andando. E você viu isso em que momento no jogo? E que talvez não fosse possível, né, Cassati, com a formação anterior. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. Mas no primeiro gol já tem uma posse de bola mais agressiva. O Flamengo começa a acelerar mais o mais jogo. direta, né? Mas isso aqui é um jogo totalmente diferente daquela proposta inicial de acelerar nas costas do Fluminense subindo. Olha agora. Qualidade técnica para fazer isso em todo jogo até. Então, e aí aparece o dono do jogo, que é o Ayrton Lucas. Fez o gol e essa 1-5. Mas assim, a conversa é legal porque no início, né, num primeiro momento, o Vitor Pereira não parte para isso. Nós somos o Flamengo e nós vamos dividir a posse de bola com o Fluminense. Vamos comandar o jogo. Você falou. Mas essa humildade é problemática se tratando de Flamengo, porque o torcedor, quando enxerga essa postura, geralmente tende a ser reativo. Fala, opa, isso aqui não é Flamengo. Se a gente pegasse o termômetro, se a gente pegar o termômetro das redes sociais, e alguns momentos de vaia no próprio Maracanã também. A escalação inicial e a proposta de jogo do primeiro tempo desagradou muito. Muitos torcedores acreditam que isso não está no DNA, mas o Vitor Pereira, nesse momento, ele precisava ser pragmático. Ele não podia jogar com essa ideia, não, vamos abrir, jogar, fazer valer a parte técnica do Flamengo. Para mim, ele foi hábil ao entender o que o jogo pedia. E nisso, ele foi muito bem. O Fluminense é um adversário incomum nesse sentido, né? Por isso que acho que, como o Breiler coloca, a identidade do Flamengo para a temporada não pode e não vai ser. Não vai, porque assim, o Flamengo é um time que, os jogadores que tem, pelo elenco que tem, e até mesmo por uma certa exigência do torcedor, que quer se identificar com o que ele vê em campo, o Flamengo não vai jogar 38 rodadas do Brasileiro assim, nem 6 rodadas de fase de grupos de Libertadores, até porque o adversário não vai ter interesse em agredir, em sair, em tentar sufocar. Então, o Flamengo vai ter que achar ainda soluções de criar, de furar bloqueios, de ser menos lento com posse. Tudo isso são circunstâncias que ele vai tentar achar, mas estando no cargo é mais fácil, né? Não, e tem outra coisa. Claro que a gente está falando de um contexto que o adversário é o Fluminense, que gosta de ter a bola, que vai jogar mesmo contra o Flamengo, que não vai se intimidar. A gente está falando de um contexto que era um contexto, ou é ainda até um contexto complicado para o Vitor Pereira, né? Olhando para a questão do que aconteceu até agora e do que significa essa final do Campeonato Carioca, que poderia ter um significado muito diferente, né? Se o que aconteceu até agora tivesse rolado de maneira diferente. Mas tem um contexto também que vai ser completamente diferente na temporada em relação aos jogadores que ele vai ter à disposição. Porque é claro que na hora que ele tiver o Gabigol 100% fisicamente, na hora que ele tiver o Arrascaeta à disposição, esses caras jogam, esses caras são titulares, esses caras não vão ficar no banco. Porque deu certo o jogo da primeira final do Campeonato Carioca. Não, era um contexto muito específico que incluía, inclusive, a ausência dos dois, não é nem de dois dos principais jogadores.
É dos dois principais jogadores do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Mas na forma de atuar do Vitor Pereira, ele é um treinador que, independentemente do time que ele esteja dirigindo, ele está o tempo todo mirando o adversário e ele vai mover a escalação de acordo com o adversário. Sim. O Diniz não faz isso. O Diniz é o time do Diniz, é aquele time, você não fala assim, o Diniz hoje tirou, ele pode fazer do primeiro para o segundo tempo. Sim. Mas, assim, iniciar o jogo é muito raro você lembrar um jogo que o Diniz mexeu na escalação da equipe e deixou titulares no banco. Não. O time do Diniz é aquele, ele joga o jogo dele. E o Vitor Pereira mexe. E ele reconhece. Isso muitos treinadores falam isso, né? Ressaltam a dificuldade de enfrentar o Fluminense. Principalmente os estrangeiros que estão no Brasil. O Luiz Castro já falou isso. O Vitor Pereira foi muito claro. Mas ele ganhou o jogo. Então estava cheio de pedra na mão de um monte de gente para jogar no Vitor Pereira. Opa! Foram jogadas antes do jogo e agora... Ele ganhou a partida. Agora as pedras mudaram. As pedras vão foram para outras mãos. Outras mãos. Evidentemente, não dos torcedores do Fluminense, Exato, que eu acho que ainda reconhecem e tem que reconhecer o trabalho muito bom que o Diniz vem fazendo, não só nessa temporada, mas vem fazendo de maneira geral. Mas que já tem um monte de gente com pedra para tirar no Diniz. E não quer dizer que as decisões dele não possam ser contestadas. Lógico. Né? Contra um Flamengo, que é o que é, e ainda mais que naquele momento a gente sabia, tinha jogadores importantes para saírem do banco e fazer aquilo que o Vitor Pereira fez na hora que ele muda 4 ao mesmo tempo e coloca esses 4 com essa qualidade. Quer dizer, o Diniz, na hora que ele tira um zagueiro para colocar o Lima, ele sabe que existe a possibilidade do Flamengo ficar muito mais técnico dentro de campo do que ele era naquele momento. Porque ele tinha no banco o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz. Quer dizer, não houve uma resposta à altura do Diniz. Mas não, eu acho até que não foi a resposta à altura, porque assim, ele muda antes. Ele é obrigado a dar a resposta depois da expulsão, né? Ou seja, ele fica pouco tempo com essa formação. É verdade. Não dá nem para fazer a avaliação direito, mas assim, ele muda antes, né? Os 4. Mas ele mexeu no intervalo, colocando o Pirani no lugar do Keno, que não estava bem. Mas aí, perfeito. Até porque você já tinha a superioridade no meio-campo, você poderia até reforçar essa superioridade. Eu só achei que talvez, até por ser o Flamengo, mas aí eu entendo. Eu acho que a mudança que ele fez no intervalo fazia todo o sentido do mundo. Porque o Keno estava mal. Da outra vez, inclusive na final da Taça Guanabara, ele tira o Keno e coloca o Lima, né? Se não me engano. E o André recuado no intervalo também. Que, aliás, o André fez um baita primeiro tempo. Que jogador é o Nossa André. Senhora. O André é gigante, assim. Como cara, faz a diferença no meio de campo? É um jogador enorme, assim. É um jogador de um nível absurdo. Então, assim, eu acho que a mudança, a primeira do Diniz, foi muito boa. E era uma mudança interessante. E não tinha para onde correr também. Se ele quisesse manter a característica e colocar um jogador de velocidade, olhava para o banco do Fluminense e não tem. E o Flamengo sobra tantas opções que o Vitor Pereira morre sem utilizar um jogador que seria muito útil para o Diniz. O Marinho, por exemplo. Sim. Pelas características. E o Fluminense mostra que tem um teto. O Fluminense hoje, por mais que seja um trabalho competente, o Diniz não tem essas mesmas opções para mexer com o jogo, até mesmo para fazer um plano de jogo complexo, como o Vitor Pereira fez, indo para uma primeira abordagem mais física, tentando sustentar e, com a vantagem, segurar com jogadores mais técnicos. O Diniz não tem esse luxo. Então, acho que a única coisa criticável do Diniz hoje foi ali o destempero. A reclamação com a arbitragem, depois da expulsão do Samuel Mas você não acha que... Eu não sei, eu acho que assim... Por olhar para o adversário, que é o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem, com os caras que ele tinha para ainda colocar do banco de reserva, e de fato colocou quase que na sequência. Mas é que esses caras, para mim, que são questionáveis do ponto de vista... O que ele tem no banco seria suficiente para alternar a forma O que eu estou falando, só o que eu discuto, talvez é a saída do zagueiro. Eu acho que a mudança ali de você tirar um zagueiro, né, sendo que você não está jogando com 3 zagueiros. Então a mudança de você tirar um zagueiro para colocar o Lima naquele momento contra quem é, porque acho que assim... E o Léo já falou, isso já deu certo em outras vezes. Não outro jogo mesmo deu certo. Ele não pode ser demonizado por isso. Não pode. Então, mas a questão é o tamanho, é o peso do adversário, né? A qualidade técnica do adversário. E o risco que você corre. E talvez o fato, né, gente, de hoje ser o primeiro de 2 jogos, né? Então, por isso, você tem um jogo de volta. Acho que esse é o ponto principal. E você sabe do risco. E o Diniz, ele é, de fato, um técnico de correr riscos. Ninguém vai dizer que ele peca pela omissão, pela covardia. Você quer um atestado de qualidade do trabalho que eu acho discutível?
A gente passou os últimos dias discutindo quem era o favorito. E se olhar com o elenco, como é que você ia discutir isso? Né? E muita gente chegou a dar o Fluminense como favorito para a final, porque... Analisando o que jogava. Analisando o que cada um estava jogando. Né? Mas aí tinha muito demérito também. Óbvio, né? não, sem dúvida. O Fluminense muito... Então é isso aí, nação! Mais uma vitória pro nosso Mengão aí, né? É aquilo, o Flamengo não jogou bem, mas conseguiu fazer um placar bom para o jogo da volta, né? Não podemos desmerecer o Fluminense para o jogo da volta. É um placar bom, poderia ser melhor? Poderia. O Flamengo poderia ter feito uns 3-0 aí, mas a gente tá querendo demais no momento, né? Na minha visão, o Flamengo não mostrou evolução. Esses 15 dias parados que o Flamengo teve, não teve evolução nenhuma. O Flamengo só chegou a melhorar quando o Flamengo já estava ganhando e o Everton Ribeiro, o Vidal, o Gabigol e o Felipe Luiz entraram, né? Aí teve mais qualidade técnica dentro de campo, né? No setor do Flamengo. Mas fora isso, não. Entendeu? É aquilo, o Flamengo ainda tem que melhorar muito. Primeiro tempo horroroso do Flamengo. Errando o passe, o Fluminense criou as melhores oportunidades de gol, né? Mas teve bastante lance impedido do Fluminense no primeiro tempo. Gerson errando um passe, quase gol do Arias. Fabrício Bruno, no segundo tempo, errando saída de bola. O juiz não tinha nem apitado. E ele conseguiu errar. Davi Luiz quer sair jogando. De vez o Santos dá um bicão pra frente, não, ele quer sair jogando. Quase o gol dos caras também. Então é aquilo. O Flamengo conseguiu repetir os mesmos erros de 15 dias atrás, né? Vamos dizer assim, né? Antes da parada. Errar na saída de bola. O Fluminense, no primeiro tempo, ele dominou o setor de meio de campo ali. Principalmente naquele setor ali, entre os volantes e a zaga. Os jogadores do Fluminense estavam flutuando por ali. Conseguindo criar chance de gol. É aquilo. O Flamengo tem que melhorar muito, mas é aquilo. A qualidade técnica dos jogadores do Flamengo é uma coisa que não tem como discutir, né? E é aquilo. A qualidade técnica do Flamengo ganha jogo, ganha muito bem, né? Ayrton Lucas, como sempre, nem me atrevo, eu tenho certeza que o Ayrton Lucas é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Aqui do Brasil. É o melhor. Melhor lateral esquerdo. Podemos falar isso? Melhor lateral esquerdo do Brasil, dos jogadores brasileiros, do mundo inteiro. Esse início de temporada, pelo menos esse primeiro trimestre, o cara tá voando, né? Vamos esperar mais um pouquinho para poder afirmar isso. Mas aqui no futebol brasileiro é o melhor jogador, né? E foi eleito o melhor jogador da partida, né? Um gol e uma assistência, é aquilo. Se o Gabigol tivesse tocado na bola, o Pedro não tinha marcado, né? Sério, eu tô feliz aí pelo resultado, é uma coisa que dá aquela tranquilidade, aí o Flamengo vai ter mais uma semana para poder trabalhar, né? Sinceramente, eu acho que o Felipe Luiz, ele voltando a jogar bola, voltando a ganhar ritmo de jogo, nesse esquema de 3 zagueiros do Vitor Pereira, acho que o Felipe Luiz é titular. Sinceramente, ele consegue ter uma melhor saída de bola e ainda consegue avançar, como foi hoje, né? Consegue avançar para poder criar, né? Então, o jogo ganhando, o time do Flamengo atacando, ele conseguia sair com a bola ainda, sair jogando e ainda conseguia criar ali no setor de meio de campo, né? Então o Felipe Luiz acho que é um jogador que nesse o seu último ano de carreira, acho que é um jogador muito bom ainda. Muito bom e útil para esse esquema do Vitor Pereira. O mais importante foi a vitória agora, de 2-0, um placar bom. Tem o jogo da volta ainda, né? Antes tem Libertadores e aquilo. Para descansar, domingo, quinta-feira acho que tem viagem, se não me engano. E agora é pensar em Libertadores e depois, a partir de quinta-feira, pensa no jogo de volta, né? Mas é um placar bom. Um placar muito bom, mas não podemos esconder a má atuação que o Flamengo fez, né? Porque a gente esperava uma evolução do futebol do Flamengo após essa data FIFA de 15 dias, né? Não, o Flamengo não evoluiu.
O desempenho do Flamengo não evoluiu. O Flamengo ganhou novamente através da qualidade técnica de seus jogadores, né? Do individual, vamos dizer assim, né? Individual, vamos dizer assim, né? Mas aquilo. Vitória, vantagem na final e o Flamengo tem como agora muito perto de conquistar o título, né? Mas tem jogo da volta ainda. E é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu, galera. Fui. Esse é o like. O Flamengo ganhou, então deixa o like aí. Valeu.